Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde estamos discorrendo sobre os resultados das companhias do nosso interesse para o primeiro trimestre de 2022. E hoje fazendo sobre o Banco do Brasil, que reportou então um crescimento de 34% no seu lucro líquido frente ao mesmo período, ou seja, o primeiro trimestre de 2021. Será que está na hora de voltarmos a aportar ou será que está na hora de darmos uma segurada? Mas antes de irmos adiante, eu tenho um pedido especial para você. E para este vídeo vamos nos utilizar do relatório IFRS, que é o padrão internacional para demonstrações contábeis, e que vai nos mostrar o que aconteceu no primeiro trimestre de 2022. E também vamos nos valer da apresentação feita na teleconferência para esse mesmo período, primeiro trimestre de 2022. Observe que neste trimestre o banco atingiu seu recorde para fins de resultados, ficando aqui em 6,6 bilhões no lucro líquido ajustado. O crescimento, conforme nós mostramos no início do vídeo, de 34,6%, e aqui um retorno sobre o patrimônio líquido do banco, 17,6%. Nós utilizaremos para nossos cálculos o retorno sobre o patrimônio líquido do mercado, que vai ser um pouquinho menor que este. Mas veja, retorno sobre o patrimônio líquido em 17,6%. E também aqui alguns destaques interessantes do banco: 24,2 milhões de clientes ativos, 96,8% de presença nos municípios brasileiros, com crescimento aqui de 190 base points. 56,7 mil pontos de atendimento, crescimento de 13,0%. 9,7 milhões de usuários que são atendidos pelo WhatsApp, um crescimento aqui de 188%. E o app com 8 milhões de acessos diários, um crescimento aqui no comparativo trimestre a trimestre de 22,6%. E com relação ao agronegócio, observe que a carteira do banco ela tem 254,6 bilhões, um crescimento de 28,2% no comparativo trimestre a trimestre. Primeiro trimestre de 2021 primeiro trimestre de 2022. São 755 mil clientes, 4.120 correspondentes com agronegócio e 3.946 agências para fazer esse tipo de atendimento. E outra grande força aqui do Banco do Brasil é no crédito para a pessoa física. São 108 bilhões na carteira, um crescimento de 18,1% no comparativo trimestre a trimestre no crédito consignado, e no crédito não consignado 89,2 bilhões aqui, um crescimento de 35%. E observe aqui que outra grande força do banco está no setor empresarial, são 92,4 bilhões, um crescimento de 14% para a carteira de micro, pequenas e médias empresas e 175 bilhões, um crescimento de 18,6% para a carteira de grandes empresas. E com relação aos resultados do primeiro trimestre de 2022, eu vou deixar por conta do próprio banco, uma vez que a gente fez aqui a gravação, deixou um pouquinho acelerado para que a gente possa economizar tempo na análise do papel. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Fausto, aí pela apresentação aí, com a parte mais estratégica e dos destaques que a gente apresentou, né, no desempenho nesse primeiro trimestre. Eu vou falar agora mais dos números, né? Então, esses destaques estão apresentados aí a partir do slide 14. O lucro líquido ajustado apresentou crescimento anual de 34,6% no primeiro trimestre de 2022, encerrando o período em 6,6 bilhões de reais. Esse resultado foi amparado pelo forte crescimento da carteira de crédito, que atingiu 883 bilhões de reais, com boa performance em todos os segmentos. E inadimplência estritamente sob controle, o INAD 90 da carteira alcançando 1,89%, abaixo da média do sistema financeiro nacional, refletindo aí a qualidade da nossa carteira de crédito. A margem financeira bruta e as receitas de prestação de serviço apresentaram os crescimentos anuais de 5,6% e 9,4%, respectivamente. As despesas administrativas seguem sob rigoroso controle, com crescimento anual de 6%, abaixo da inflação do período. Isso nos levou a um índice de eficiência de 34,7%, que é o menor da nossa série histórica, e também houve no trimestre um crescimento do nosso índice de capital principal, aí, com a incorporação de resultado e de outros efeitos positivos no nosso índice de capital. Passando para o próximo slide. Nós temos aí o lucro líquido ajustado trimestral de 6,6 bilhões, e isso levando a um RSPL de 17,6%, e com isso a gente alcança um retorno
muito próximo aos pares e como o presidente Fausto já falou, o gap de rentabilidade que o Banco do Brasil desde 2017 vem declarando que vem buscando estreitar aí junto aos seus pares, acho que a gente já chegou agora muito próximo e temos a ambição, inclusive, de ultrapassar. Então, acho que essa é a motivação do time do banco nesse momento de alcançar ainda retornos mais altos em relação ao nosso patrimônio líquido. No slide seguinte, a gente vê a carteira de crédito. A carteira ampliada atingiu 883 bilhões de reais ao final do primeiro TRI 22, uma evolução de 16,4% com março do ano passado e 1% na comparação trimestral. A carteira pessoa física, ela cresceu 14,9% frente a março 21 e 1,2% no trimestre, influenciada pela performance foi positiva no crédito consignado, no CDC salário e no empréstimo pessoal, em linha com a nossa estratégia de originação em linhas com melhor retorno ajustado ao risco. Que é a carteira mais forte do banco. Na pessoa jurídica, observamos um crescimento trimestral de 1% nos créditos para micro, pequenas e médias empresas, enquanto a carteira de crédito para grandes empresas evoluiu 4,5% no período, com destaque para as operações com títulos e valores imobiliários privados e garantias. O saldo da carteira agro atingiu 254,6 bilhões, a segunda maior, representa uma evolução trimestral de 2,6%. No slide seguinte, slide 17, a gente tem aí a qualidade do crédito. A inadimplência acima de 90 dias alcançou 1,89, um crescimento de 14 basis points em relação a dezembro de 21, permanecendo abaixo do sistema financeiro nacional. O número que nós apresentamos aí no slide em relação aos... Até para fazer um comentário aqui interessante, porque veja bem que o índice de inadimplência de 90 dias do Banco do Brasil, ele é muito baixo, 1,89, enquanto que o mercado como um todo é 2,50. E nós já pegamos bancos como o BMG, que a gente analisou aqui no canal, batendo em 5. Isso aqui é muito interessante porque significa que a qualidade do crédito é muito boa. Então, significa que a perspectiva futura, principalmente para os próximos trimestres, aí, podem ser bastante otimistas. Seguindo aqui. O sistema financeiro ainda é o número de fevereiro, porque o número de março ainda não foi divulgado pelo Banco Central. Como podemos observar, o aumento da inadimplência foi concentrado no segmento de pessoas físicas e foi dentro do esperado e alinhado com o nosso mix de originação. O índice de cobertura encerrou o trimestre em 297%, havendo um pequeno consumo do nosso índice de cobertura apresentado anteriormente, e o New NPL sobre a carteira atingiu 0,76% e a cobertura do New NPL alcançou 75%. É importante salientar que, por exemplo, o Banrisul está acima dos 300 no índice de cobertura. Também é bastante interessante para fins do Banrisul, mas aqui veja que o índice de cobertura também é confortável para o Banco do Brasil. No próximo slide, a gente traz a evolução da PCLD, no conceito ampliado, que encerrou o trimestre em 2,8 bilhões, uma redução de 27% na comparação com o quarto. A PCLD é a previsão de crédito para aquelas liquidações que são duvidosas, né, quando tem pessoas que podem eventualmente não pagar. O trimestre 21. Eu destaco aqui que a PCLD ela teve uma evolução grande, né, de 36,5% quando a gente compara o primeiro TRI 21 com o primeiro TRI 22, mas o destaque está na recuperação de crédito. A recuperação de crédito evoluiu já de bases altas, né, evoluiu 20,8% no período, alcançando 2,1 bilhões de reais. Então, se por um lado se aumenta na recuperação de crédito, faz todo sentido que essa provisão de crédito para liquidação duvidosa ela tem uma redução. O custo do crédito encerrou o primeiro trimestre em 2,6% com relativa estabilidade. A margem financeira bruta, apresentada aí no próximo slide, apresentou um crescimento anual de 5,6%, totalizando 15,3 bilhões de reais, mesmo com o impacto de elevação da taxa Selic sobre os custos de captação ainda nesse trimestre. A expectativa é que a margem acelere e convirja para o guidance ao longo do ano. Na visão trimestral, o destaque para o crescimento de quase 9% nas receitas de operações de crédito e 29% no resultado de tesouraria, beneficiado por maiores receitas de juros de títulos e valores imobiliários, que mais que compensaram o crescimento de 30,5% da despesa de captação comercial. O spread global se manteve estável e encerrou o período em 3,5%. As receitas de prestação de serviços totalizaram 7,5 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 9,4% na comparação anual, influenciado principalmente pelo desempenho comercial de administração de fundos, seguridade, consórcios e operações de crédito. Por sua vez, as despesas administrativas cresceram 6% no ano, abaixo da inflação do período e dentro do intervalo das projeções corporativas de 2022, reflexo da forte disciplina no controle de custos. O índice de eficiência acumulado em 12 meses encerrou o período em 34,7%, o melhor da série histórica. Menor da série histórica. No slide 21, trazemos os indicadores de capital, com índice de capital de 12,7%, como eu falei, uma contribuição aí do lucro líquido, da questão de marcação ao mercado, ajustes prudenciais e também efeitos de RWA. No slide 22, apresentamos aí a
a página de projeções corporativas para o ano. Esses indicadores que apresentaram desvio para o ano foram: a margem financeira bruta ainda seguiu impactada pelo aumento de custo de captação decorrente da elevação da TMS no primeiro trimestre. No entanto, acreditamos que ela deverá convergir para o intervalo do gás no decorrer do ano. A carteira de crédito também vem apresentando um desempenho ainda na comparação anual acima, aí, com 19,6% de crescimento da carteira como um todo, mas esse forte crescimento em todos os segmentos no segundo semestre foi o que afetou a comparabilidade na visão do primeiro trimestre 21 com o primeiro trimestre 22. As receitas de prestação de serviços superaram a range no período. Esse desempenho é em grande parte pela performance aí na parte de administração de fundos, consórcios e seguros, além de ter uma base de comparação menor lá no primeiro TRI 21. As projeções corporativas estão mantidas, né? Não houve nenhuma alteração em nenhum das variáveis do guidance. E agora agradeço a participação de todos e podemos iniciar a sessão de perguntas. Bom, aqui o que a gente verifica, vocês podem ver, que o Banco do Brasil teve um guidance bem conservador, talvez excetuando o lucro líquido ajustado. Mas, de qualquer forma, também é algo que foi citado nessa apresentação, digamos assim, em relação aos seus pares, o banco entendeu que ele ficou um pouco para trás lá no passado, e então ele veio resgatando isso para chegar de volta ali no comparativo de competitividade com os seus pares. E é interessante porque isso aí veio nessa administração, acho que dos últimos 2 ou 3 anos, o que dá um resultado bastante interessante para quem é acionista do banco. E agora podemos dar uma olhada nas nossas projeções. Observe aqui que a receita do banco é IFRS, a gente vai utilizar o padrão internacional. Veja aqui, nós tínhamos uma previsão aqui de 121 bilhões, porque o banco, nos últimos 5 anos, de 2017 para 2021, ele teve um decrescimento médio composto aqui de mais ou menos 3,8 ao ano. Só que com os resultados obtidos, agora nos resultados que foram levantados pelo banco, teve aqui como se tivesse um crescimento de 5,9, considerando então agora os últimos 6 anos. Veja aqui com a perspectiva aqui de 193 bilhões, enquanto que nós tínhamos anteriormente 121. Nós olhando para o lucro líquido, nós tínhamos uma perspectiva aqui de 21,96, só que com esse resultado do primeiro trimestre aumentou para 26,52. Dá uma melhorada aqui para facilitar a nossa visualização, então 26,4 bilhões ao ano. Com isso, existe aqui para um payout médio que nós estabelecemos nos últimos 5 anos de 30,9, a perspectiva de que o banco possa pagar R$ 2,85. Vamos dar uma olhada como está a projeção do AGF+. Observe que a AGF+, é um pouco mais conservadora do que nós. A projeção de lucro, pelo menos para fins de lucro líquido, aqui com 23,3%, nós estamos batendo lá em 26%. Com isso, o preço teto para a companhia, 54,64%, o que significa que a companhia teria a possibilidade de pagamento de até R$ 3,39 em proventos ao longo de 2022. O dividend yield médio da companhia aqui, se nós considerarmos os últimos 12 meses, 7,73, sendo que nos últimos 6 anos, 4,52. O que mudou aqui em relação à nossa projeção foi justamente o payout. Nós fizemos um jogo de payout um pouco mais para baixo, bem mais conservador. Observe que a GF mais trabalha com payout aqui de 40%. Tomando o relatório IFRS, indo aqui para a página 18, vamos dar uma olhada aqui, eu queria mostrar algo para você relativo ao patrimônio líquido, que nós vamos considerar então o patrimônio aqui para 2022, nesse momento, né, quando foi encerrado o primeiro trimestre de 2022, e também trazendo todos os demais ali desde 2020, aqui no caso está 2021, 146 bilhões, para que a gente possa ver a evolução do patrimônio e também fazer o cálculo dos demais indicadores. Então, para o patrimônio líquido apurado, de 151 bilhões, conforme nós já reportamos, observe que o preço sobre o valor patrimonial por ação da companhia é em 0,67. E já o preço dividido pelo lucro por ação da companhia em 3,86. E veja que o nosso dividend yield está um pouquinho acima em relação à IGF+, em 8%, justamente porque nós estamos considerando esse valor patrimonial. Mas principalmente o preço da ação no momento, que está cotado no momento que esse vídeo está sendo feito, a R$ 35,66. E fechando, trazendo os dados que apuramos para a nossa tabela comparativa, você pode verificar aqui o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado da companhia em 17,6%,
cujo valor nós fomos buscar aqui na análise de desempenho do primeiro trimestre de 2022. Onde aqui, ó, na página 19, você pode ver o retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado em 17,6%, quando ele está ajustado ao mercado. Então não é nem o ajustado nem o do acionista. O retorno sobre os ativos da companhia, 0,98, quanto menor, melhor. O índice de eficiência, você viu o melhor da história do banco. O índice de eficiência é o seguinte, para as receitas, o quanto ele tem aqui de despesa. Então veja que as despesas para a receita do banco estão extremamente reduzidas. Eu acho até que é o melhor índice de eficiência entre todos os bancos até o momento. O índice Basileia, de nível 2, 17,6. Normalmente acima de 11%, de 12%, o Banco Central considera que o banco está com uma ótima saúde. O PL da companhia, para aquele o preço sobre o lucro líquido por ação, considerando aquele lucro líquido da companhia, veja que aqui é 3,8, ou seja, se você investir hoje no Banco do Brasil para esses R$ 35,66 que nós levantamos no momento desse vídeo, você vai ter o retorno do ponto de vista do lucro líquido por ação em menos de 4 anos. O preço sobre o valor patrimonial por ação, que é o nosso indicador de que a ação possa estar barato, em 0,67 quando está abaixo de 1. Veja que aqui o valor patrimonial por ação, nós consideramos 151 bilhões, a gente deu aquela majorada segundo o IFRS, mas também por outras formas de verificar o balanço do banco, se for pelos os padrões comumente aceitos pelo os padrões brasileiros, então pode ser que tenha um ajuste ali no preço e a gente pode verificar isso mais tarde. Mas em princípio, utilizando o IFRS, a gente vê que está em 67, podendo significar que o preço da ação esteja barato. Observa que o dividend yield dos últimos, aqui a gente fez os 2 anos mais o ano que nós temos. Então aqui em 7,6, muito próximo do AGF+. E o payout estimado da companhia, em 30,9, que foi o que nós estabelecemos na média, segundo os últimos 3 anos de pagamento. 3 anos não, nós pegamos os últimos 5 anos da companhia. Para isso, olhando para o passado, observe que aqui, como nós tivemos dito, os últimos 5 anos da companhia, pagou em média R$ 1,75, significando aqui que para este valor, R$ 1,75, o preço teto da companhia ficaria em R$ 29,18. E como é que a gente calcula o preço teto? A gente pega o valor que foi pago em proventos, na média 1,75, e divide por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, se nós olharmos para o passado, se bem que os desempenhos de 2020 e anterior não foram muito bons na companhia, que é justamente o que essa nova administração está trazendo, para isso o preço teto ficaria aqui em R$ 29,18. No entanto, com a nossa previsão R$ 2,85, que ela é mais conservadora, por exemplo, em relação à AGF+, em termos de proventos nesse ano, então nós teríamos um preço teto aqui em 47,50. Basta dividir 2,85 por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. No exato momento em que fizemos esse vídeo, a ação está cotada a R$ 35,66. Dessa forma, agora você tem condições de verificar se o Banco do Brasil está nas condições para você ou ingressar na carteira ou aumentar a sua posição. Ou se você estiver muito desconfiado com o banco, também se desfazer da sua posição. A nossa meta aqui ainda é aumentar a posição no Banco do Brasil, visto que para as nossas metas de 22 a 23, nós estamos com 1.958 ações e nós temos uma meta de 3.350 ações. Então estamos a 58% em relação ao atingimento da nossa meta. Portanto, a nossa visão ainda é de adquirir mais ações do Banco do Brasil. Finalizando o vídeo, eu espero que, sinceramente, você tenha gostado e que esse vídeo tenha ajudado você na tomada da sua decisão. Mas antes de fechar, eu tenho um pedido especial para você. Um grande abraço!